Chegamos à quarta série desses 10 séries falando sobre 10 pregações mal ensinadas. E nessa quarta série, gostaria de falar para você sobre a quarta pregação mal ensinada. Que eu fui ensinado, você foi ensinado e continuas ainda sendo ensinada por aí. Compartilhe com o máximo de número de pessoas para que essas pessoas sejam esclarecidas e tenham entendimento. Aí a quarta pregação mal ensinada é sobre quem não foi batizado ou estiver em pecado não pode participar da Santa Ceia. Em quantos cultos você participou em que antes da cerimônia da ceia, como num ato solene e santo, o pastor disse que só se levantasse para participar quem já fosse batizado e estivesse preparado? Eu já participei de vários, inclusive numa ceia foi feito exatamente isso, né? E eu estava com a minha esposa e minha esposa acabou não tomando por causa do julgamento que foi feito pelo pastor que estava ministrando. Pois, muito provavelmente, te ensinaram da maneira errada. Pois em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 até o 33, o apóstolo Paulo não está falando nada disso. A ceia, geralmente, ela é mensal nas igrejas. E durante um mês, acredita-se que você esteja sendo alimentado espiritualmente pelo pão e suco de uva que tomou na igreja na ceia passada. Os pastores pregam que ali tem alimento espiritual que te sustenta espiritualmente. Acontece que se você cometer um erro, principalmente no dia da ceia, ou ainda não tiver sido batizado, então você não pode participar, pois estaria ceando indignamente. Para começar, a ceia não era um evento mensal para a igreja primitiva, e sim uma refeição comum de amor em qualquer ocasião em que tivesse condições e tempo para isso. Portanto, comer indignamente não é comer estando despreparado ou comer sem ter sido batizado. Comer indignamente, que o apóstolo Paulo fala, é participar sem esperar pelos outros, com um coração julgador e avarento. Preste atenção. Essa é a explicação correta. Então, veja essa interpretação profunda de 1 Coríntios 11. A ceia não deve ser negada a ninguém que esteja reunido reverentemente, seja essa pessoa batizada ou não. Jesus não negou uma refeição, nem a Judas que o traiu. O texto diz para se examinar e depois comer. Era para examinar a si mesmo e não os outros. Hoje acontece o contrário. As pessoas, os crentes, foram ensinados a ficar julgando os outros, ficar examinando os outros. Aquele irmão não pode, irmão é isso, irmão aquilo. Então, a ceia primitiva era assim: quem tinha muito levava muito, quem tinha pouco levava pouco, e quem tinha nada levava a si mesmo. O que os irmãos em Coríntios faziam era que os ricos chegavam primeiro, pois tinham mais condições, comiam tudo e não esperavam os pobres, pois julgavam eles indignos. Então, para concluir essa quarta série de pregação mal ensinadas, comer a ceia indignamente não era comer em pecado, pois todos somos imperfeitos e quem banca esse direito para a gente é Jesus e não nós mesmos. Comer indignamente é comer com egoísmo e julgamento alheio, comer só pensando em si e julgando o outro. Está claro em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 e 33, esperai uns
pelos outros. O único motivo sensato para negar a ceia é negá-lo a quem estiver badernando, bagunçando no momento da refeição, até para poupar de um engasgo ou coisa do tipo. Mas a todos que reverentemente estiverem no recinto devem participar. Essa é a quarta pregação mal ensinada. Quem não for batizado ou estiver em pecado não pode participar da Santa Ceia. Então, essa é a quarta pregação mal ensinada nas igrejas. E eu fui uma dessas pessoas que muitas vezes não participava da ceia por causa desse mau ensinamento. Era julgado pelas pessoas, condenado pelas pessoas. E ainda nos colocava, nos separavam, né? Separavam ainda. E o que acontecia lá na igreja de Corinto? Nas igrejas continuam acontecendo as mesmas coisas. As pessoas, em vez de se examinar a si mesmo, em vez de olhar para si mesmo, ficam olhando para os outros, condenando os outros, não esperam pelos outros. É um coração julgador, avarento. E como a gente sabe aqui na igreja de Corinto, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, era que os ricos chegavam primeiro, pois tinham mais condições, comiam tudo e não esperavam pelos outros, pois julgavam os pobres indignos. Esperarem pelos outros, não esperavam. E hoje é a mesma coisa, né? Existe essa coisa de separatismo dentro da igreja. Ah, tu não é batizado, não pode comer. Tu tem pecado, não pode participar. Ah, quem que banca, gente? Quem que banca pra gente participar da ceia? Sou eu que me banco? Não, é Jesus Cristo que nos banca. Ele é a propiciação não só pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a quarta série dessas 10 séries de pregações mal ensinadas. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.